Flamengo ou Atlético Paranaense? Quem será o campeão da Copa Libertadores da América? Bom, Flamengo e Atlético Paranaense decidem nesse sábado a Copa Libertadores da América. Dois times brasileiros, a surpresa é o Atlético Paranaense na teoria, né? Porque a gente sabe que temos 3 times no Brasil com potencial de chegar em todas as finais: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve um ano péssimo. O Palmeiras seria o time para chegar, mas o Atlético surpreendeu. Será que pode surpreender de novo neste sábado, Bruno? Acho que pode, mas o Flamengo é claramente favorito. Acho que tem um favorito. Ano passado, Flamengo e Palmeiras, aí cada um tinha uma avaliação. Eu acho que o Palmeiras é um pouco melhor, acho que o Flamengo. Acho que nessa final tem um time que é melhor que o outro e acho que isso ninguém tem dúvida. O Flamengo é melhor que o Atlético, então ele é favorito para o jogo. Acho que o que pode complicar é a questão do jogo único, é um jogo só, aí uma adversidade para o Flamengo no jogo, ele tem pouco tempo para correr atrás, toma um gol, tem um jogador expulso, e o fato de toda a responsabilidade estar em cima do Flamengo. Acho que ninguém vai cobrar fortemente o time do Atlético se o Atlético for derrotado. Todo mundo vai considerar como uma ótima campanha. O Atlético chegou à sua segunda final, mesmo se for vice-campeão, não vai ter uma cobrança. O Flamengo, se ele perder, é uma tragédia para o Flamengo. Então isso acho que pode pesar um pouco, mas o favorito é o Flamengo e acho que não é um equilíbrio. Acho que o Flamengo é o favorito, mas jogo único, essa responsabilidade pode em algum momento fazer com que o Flamengo possa se desesperar se a coisa sair um pouco do lugar. Eu vejo o Atlético Paranaense com uma arma muito importante, que é o Felipão. O Felipão ele tem casca, né? O Felipão já ganhou Copa do Mundo ganhando todos os jogos, já perdeu Copa do Mundo de maneira humilhante, já perdeu uma Euro jogando em casa contra a Grécia, já ganhou títulos impressionantes com equipes que não eram tão boas assim, e é um franco atirador, como você falou. Isso pode gerar dificuldades para o time do Flamengo. O Flamengo tem muita responsabilidade, e a verdade é que o Flamengo não está jogando bem. A gente só não sabe se ele não está jogando bem porque a cabeça está toda voltada para esse jogo, ou se realmente o time perdeu a melhor condição. E essa é a minha dúvida. E concordando, obviamente, com isso que você falou, de que o Flamengo, se ele jogar tudo o que pode, ele vai ser o ganhador, é claro. Sim. Ele é melhor. Agora, será que ele vai conseguir jogar? Verdade que o Atlético Paranaense também não está jogando um grande futebol desde que eliminou o Palmeiras. Mas são detalhes a serem pesados. Até que ponto eles não estão jogando bem porque a cabeça está em outro lugar, ou realmente os dois caíram de produção? E aí fica difícil saber o que vai acontecer. Acho que as atuações elas têm uma soma das coisas, tem um pouco dessa questão de foco, na mudança do foco. O Flamengo, por um tempo, parecia que poderia brigar pelo título brasileiro, a partir do momento que ficou claro que ele não brigaria, e ele chegou a brigar, ou pelo menos ameaçar brigar, mesmo jogando com o time reserva, que teve um momento que o Flamengo ganhava os jogos do brasileiro com o time reserva e ganhava nas Copas com o time titular. Então ficou a expectativa, será que dá para o Flamengo chegar no Palmeiras? Quando ficou claro que não chegaria, houve uma desmobilização. Mas não é uma coisa tão simples, né, você reativar. E o Flamengo teve uma final com o Corinthians, que aí era um dos focos grandes do Flamengo também, a Copa do Brasil, e o Flamengo não fez uma grande final. O Flamengo, até acho que aqui em São Paulo ele foi um pouco melhor que o Corinthians, mas no Rio, principalmente no segundo tempo, o Corinthians ele conseguiu empurrar o Flamengo para trás, ele conseguiu deixar o Flamengo numa situação muito desconfortável. Então, isso é verdade. O Flamengo ele teve 2 meses muito bons, julho e agosto. Ele ganhou quase todos os jogos nesses 2 meses e jogando muito bem. Isso passou, até se você pegar tudo, que as pessoas vão entender. Se o Flamengo ganhar a Libertadores e Copa do Brasil, é claro que é um ano bom para o Flamengo. Mas se analisar as atuações, o Flamengo ele jogou o que ele pode por muito pouco tempo nessa temporada. Que ele começa mal o ano, tem um momento muito bom e depois tem uma pequena queda. Mesmo com essa pequena queda, ele ganhou a Copa do Brasil e é favorito na Libertadores. Mas isso tem um peso. O Atlético está mal, só que o Atlético ele não vai se propor a nada. Eu imagino um Atlético fechado, e quando você se defende, é mais fácil, é mais simples. Você não precisa estar num grande dia para atrapalhar o seu adversário. Eu acho que o Atlético ele vai com essa intenção, jogar bem fechado ali. O jogo do Corinthians, que você citou, realmente é um jogo que deixa, imagino, o torcedor do Flamengo preocupado. Eu imaginava que o Flamengo ia ganhar facilmente do Corinthians, como ganhou na Copa do Brasil. Na Libertadores. Na Libertadores, desculpe. E não foi assim. Ele sofreu muito. E o Corinthians não é que está jogando um grande futebol. A gente viu o jogo contra o Santos. O Corinthians fez
teve dois momentos, aquela vitória, aquela classificação contra o Boca, quando ele criou uma estratégia lá em La Bombonera, ele classificou, e depois teve um outro jogo contra time menor. Não é que o Corinthians está jogando tanta bola assim. Então, para mim, a dificuldade do Flamengo devia-se mais ao Flamengo jogar muito menos do que pode, do que propriamente porque o Corinthians, não vi desse jeito. E isso, se acontecer contra o Atlético Paranaense num jogo só, pode gerar o que gerou contra o Corinthians. Vai para a decisão por pênalti, por exemplo. Ganhou do Corinthians, poderia ter perdido, ficou atrás o tempo inteiro naquela disputa, e no momento final o Corinthians foi infeliz e acabou cedendo a vitória, o Flamengo acabou conseguindo a vitória. 2 vezes isso pode acontecer, acho complicado. Agora tem o fator também, Bruno, se fizer um primeiro gol, o Atlético abrir, aí pode até virar um jogo mais fácil do que a gente teoricamente está imaginando. Sim, aí sim, o Flamengo, se ele fizer o primeiro gol no primeiro tempo, acho que muda bastante o jogo. Acho que o Atlético, o Corinthians também saiu atrás, mas foi buscar. Acho que o Atlético não tem jogadores como alguns que o Corinthians tem para pressionar, para colocar o Flamengo numa situação mais difícil. Ele tem o Vitor Roque, que é um menino muito talentoso, mas o Corinthians tem jogadores de mais qualidade ali, com o Renato Augusto, com o Yuri Alberto, o próprio Roger Guedes, Juliano, que entrou. Acho que na questão individual o Atlético fica um pouco atrás. É verdade que o Atlético foi buscar um 2-2 com o Palmeiras depois de estar perdendo por 2-0, isso deve ser colocado. O Atlético também, claro. Ele conseguiu algumas coisas que pareciam improváveis. Teve a expulsão do Murilo, isso ajudou naquele jogo, mas o Atlético está aí com toda a justiça, tem uma campanha brilhante, mas eu acho que claramente é um jogo para ele tentar segurar o 0-0 o máximo que puder. Se tomar um gol, deve complicar bastante. E a Jovem Pan vai mostrar tudo desse jogo, será emocionante. Mesmo para você que não torce nem para o Flamengo, nem para o Atlético, é um campeonato muito grande, portanto, nós vamos contar uma grande história que vai ficar para a posteridade. Uma final da Libertadores é sempre um jogo especial.